Bom, então, deixa eu colocar a câmera aqui. Aí. Boa noite para vocês. É, é, Bom, a ideia é que a gente faça uma reunião rápida, né? Acho que o que mais a gente vai, talvez, tomar um pouco o nosso tempo é sobre as questões da Semana Mundial de Amamentação. Mas, nossa, tantos detalhes, né? E a gente só se reúne uma vez por mês, então acaba que tem bastante coisa assim para a gente conversar por aqui. E o que facilitou, que eu sinto bastante, que facilitou para a gente, foi essa divisão dos grupos, é, do grupo de estudos, né? Do grupo de pesquisa, do grupo da SMAN. Então, para quem está chegando aqui, para quem está no YouTube. Nós estamos com alguns grupos assim, paralelos ao grupo maior, né? Acho que a maioria de vocês recebeu aí o link por estar no grupo do fórum, mas a gente está com alguns grupos já separados para que a gente possa centralizar e focar nas ações também separadamente. Para quem não me conhece, sou a Karina, né? Sou dentista, odontopediatra e estou aqui na SMAN e no fórum, buscando aí agregar e fazer, né, acontecer aí algumas ações que a gente tem intenção aí de, quem sabe, em 2030, né? Nossa ideia é que a gente consiga chegar nos indicativos bem positivos aqui na cidade de Campinas, e a nossa ideia é promover bastante a amamentação por aqui. Então, hoje a pauta, né, principal hoje da nossa reunião, a gente vai falar um pouco sobre a Ana, né? Ana Luísa vai falar um pouquinho sobre os grupos, né, de estudos aí, principalmente o cronograma, que a gente fez um pré-cronograma aí para apresentação das aulas. Aí ela explica um pouquinho para vocês como que vai funcionar. Depois a Mayra vai falar um pouco sobre o nosso site. A gente está com esse site em construção e ela é uma anja que chegou aí para gente com bastante know-how aí para ajudar. Então, ela também vai mostrar um pouco aí do esboço, do rascunho, do como a gente está querendo construir esse site e talvez buscar aí também, né, ajuda aí para quem gosta, quem quer talvez participar também dessa questão do site. E no fim a gente vai falar sobre a Semana Mundial de Amamentação, porque parece que está longe, mas a gente sabe que com antecedência a gente consegue fazer um trabalho melhor e mais bacana e mais interessante. Então, a ideia é a gente começar desde já a pensar no que nós vamos fazer, não só na primeira semana de agosto, mas no agosto dourado. Então, hoje a gente tem um convidado aqui, né, que faz parte do fórum também, que é o Thiago Ferrari, do PIC, e ele vai, junto comigo, a gente vai falar um pouquinho das nossas ideias aí para a semana de amamentação, e a gente vai precisar muito também da contribuição de vocês, para que essas ideias aí saiam do papel e passam para a prática aqui. Tem gente no chat, então vou passar aí para você, Ana. A do chat eu já respondi, que estava perguntando se a reunião era para algum grupo específico ou para todos. Isso eu respondi. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o cronograma das aulas de estudo, tá? A gente tinha pensado a princípio em se dividir em grupos, né? Isso se concretizou na nossa última reunião. E a gente está dividindo de acordo com as áreas, assim, a principal área de cada um, tá? A gente tem bastante consultoras de amamentação dentro do grupo, mas que essas consultoras, a grande maioria tem uma formação de base. Então, tem juntado o grupo da pessoal da fisioterapia, da enfermagem, médicos, né, para a gente conseguir fazer esse aulão aí dentro da amamentação, que cada profissão pode contribuir. E a gente deve começar isso essa semana, tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos um cronograma de como que vai ser. A primeira semana ficou para o pessoal da osteopatia e... Ai, deixa eu ver se eu consigo só me fixar aqui. Acho que não apareço. Aqui. Só um minutinho aqui.
Ficou com o pessoal, com as meninas da osteopatia. Eita, nós, gente. Peraí que só vai. E aí, essa primeira aula, ela ficou para quinta-feira agora, dia 20/4. A princípio, a gente vai manter esse horário das 8h20. Como é que vai funcionar? Vai ser enviado um link do YouTube, onde essa aula vai ser transmitida e vai ser um link fechado. Essa aula ela não vai ficar disponível para todo mundo, tá? Mas quem está no fórum, tudo a gente vai deixar esse link para que as pessoas possam, inclusive, assistir depois. Então, a nossa primeira aula agora é essa semana, quinta-feira. Se alguém tiver interesse, enfim, de entrar ainda nesse grupo ou conversar um pouquinho com as meninas dentro dessa área, acho que é a Gra, né? A Graciele, que tá encabeçando esse grupo. E aí a gente tem se Isso mesmo. dividido no WhatsApp. Oi, Gra? Isso mesmo. Tá, obrigada. Aí depois, na segunda semana, vai ser a psicologia, que aí a gente deixou uma data para escolher entre o dia 24 e o dia 28, e a gente precisa só ver certinho data e horário, porque eu sou a pessoa que estou responsável por fazer esse link do Zoom, né, que é onde a gente vai fazer a aula, para depois passar lá para o YouTube. Aí depois, na terceira semana, a enfermagem, ficou na primeira semana de maio, a princípio, a não ser que alguém tenha alguma objeção. Então, entre o dia 2 e o dia 5, para fazer a escolha aí da aula. Depois, nutrição, odonto, fono e, por último, pediatria, que vai ser na segunda semana de junho. Aí a gente tem como próximas reuniões. A gente sugeriu que a gente faça uma reunião presencial no dia 6/5, no sábado de manhã, igual a gente fez a nossa reunião no começo do ano. E aí depois a gente vai ter um repasse online na segunda-feira, tá? Como uma reunião normal, a gente vai só repassar tudo o que foi falado nessa reunião presencial. E aí a próxima reunião, depois dessa de maio, é essa na segunda-feira, 19/6. Então vai ser só para o meio de junho, tá? Porque daí a gente tem feriado na primeira semana. E aí o nosso site. Agora deixa eu só... Mayra, você tá livre já para falar? Tô sim. Tá, eu vou só te pedir uma gentileza, eu vou te colocar como anfitriã mesmo, e aí depois você só me devolve. Você sabe onde que clica? Não, eu ia falar isso. Eu posso qualquer coisa te mandar o link, não sei se fica mais fácil. Você abre o site. Você consegue abrir só a sua câmera para eu te achar aqui? Eu Acho abri. que... Aí. Ó, você tá vendo a minha tela? Tô. Aí você vai em cima da pessoa, nos 3 pontinhos, e tornar anfitrião. Que é o que eu vou fazer agora com Tá. você. Daí eu não consigo mais compartilhar a tela e você agora compartilha. Ali embaixo tem compartilhar tela, você clica no link. Tá. Deixa eu colocar aqui então para vocês. Gente, se alguém tiver qualquer dúvida, podem mandar no chat, ou se quiser abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Só um minutinho que eu não achei aqui o site para eu compartilhar. Agora foi. Apareceu aí para vocês? Estão conseguindo ver? Eu tô. Bom, ó, essa daqui é a primeira versão que a gente tem do site. Eu estava falando com a Karina, né, que é super importante, acho que para a gente divulgar o SMAN, para as pessoas conseguirem chegar até a gente, saber o que a gente faz, saber o que a gente tem de planejamento, né? Então é muito importante a gente ter um site e eu tenho um pouco assim desse conhecimento de montar, de mexer, e aí eu me ofereci e voluntariei para fazer. Então essa é a primeira versão, a parte escrita ainda não é nada oficial, as coisas ainda não estão linkadas, né? E aí a gente também tem a ideia de montar um blog, e aí para esse blog, daqui a pouco eu vou falar que a gente vai precisar de uma força-tarefa aí de todo mundo, acho que do grupo. Então, só para vocês terem uma primeira visualização, quem quiser mandar sugestões,
a gente está aberto a receber sugestões para o site. Aqui ainda precisa linkar as mídias sociais, né, que também é algo interessante. A gente vai ter uma agenda para quem entrar no site poder acompanhar também o que está acontecendo, o que a gente está fazendo aqui no SMAN. E aí vão ter aqui as outras partes, né? Então, quem somos, para quem quiser ajudar e se voluntariar também vai ter uma parte, a parte de contatos, então aqui a parte de voluntários. E aí a gente vai ter uma parte com um blog. A ideia é que a gente faça talvez algo postagens semanais, ou então nesse início fazer algo, isso daqui é tudo fictício, tá, gente? Não tem nada postado. Ou então fazer alguma coisa, uma força-tarefa maior agora nesse início, para a gente ter bastante conteúdo. E é interessante, quem tiver, assim, vontade de participar, de colocar, escrever, assim, alguma coisa para o blog, de ajudar também na parte de administrar o blog, ou então de ajudar nessa parte de montar o site, finalizar, né? Que seria mais a parte agora, acho que de escrita mesmo, né? Então, por exemplo, aqui em Quem Somos, escrever a parte de valores, visão, missão, essa parte assim, a gente acho que está aceitando aí voluntários, né? Que no fim ficou bastante coisa. E o blog, a gente pensa em ter daí uma curadoria, então quem quiser mandar alguma coisa, escrever sobre alguma coisa, pode escrever, vai passar por uma revisão para a gente sempre falar a mesma língua, tá tudo dentro da filosofia também do SMAN. E aí a gente posta. A ideia, eu acho que seria postar semanal, né? Para não ficar também pesado para ninguém. Cá, você queria falar alguma coisa que eu vi? Então, não, eu achei que ficou muito legal, assim, da nossa conversa. Acho que é legal você explicar que a gente não estava conseguindo nem encontrar o nosso site, né, Mayra? Porque nós somos, eu pelo menos sou super leiga, a gente montou, tá, um layout, assim, meio em construção, e parece que tem todo os bastidores, assim, né, as palavras, não sei se você consegue explicar um pouquinho, tudo que existe todo um trabalho aí para as pessoas encontrarem o nosso fórum, e tem que linkar também, por exemplo, é importante ter a mesma linguagem visual, assim, né? A gente tem esse logo lindo que a Anne Pires fez, de repente a gente pode fazer aí uma força-tarefa para a gente poder bancar também, né? Sei lá, umas molduras para a gente poder trabalhar no nosso Instagram, no próprio YouTube, tem todas essas ligações aí que fazem parte, né? Explica um pouco sobre isso, que eu não entendo muito, Mayra. Essa parte, assim, acho que você fala bastante do design, né? Que seria a identidade visual. A identidade visual. E é muito... Isso daí já tem vários estudos. Eu já não tenho muito esse conhecimento, né? Que foi isso que eu falei para cá. Então, assim, saber quais são as cores que realmente vão fazer sentido para a nossa filosofia. Tem até da fonte, né? Tem vários detalhes, assim. Eu coloquei uma coisa que mais automática, assim, né, de inteligência artificial, né, para chegar nessas cores, na fonte e tudo mais, que é o que eu conseguia fazer, mas eu acho que seria interessante mesmo da identidade visual, para não ficar só no site, né, mas para todas as redes aí que a gente vai utilizar de comunicação. E essa parte aí dos bastidores, né, que a gente estava falando, o site que vocês têm hoje eu não consegui nem encontrar, assim, né? O ideal é que a gente consiga colocar, são códigos, né, que a gente coloca em várias partes do site, que a hora que a pessoa coloca no Google, por exemplo, ele vai ser ranqueado de uma forma melhor e vai aparecer ainda na primeira página. Essa é sempre a ideia, que na primeira página do Google ele já aparece, né? O Google é o nosso principal site de busca, né? Então, seria interessante conseguir subir o site da SMAN para a primeira página. Acho que esse é sempre o objetivo.
Mas eu acho que é todo um movimento também, né? A partir do momento que a gente começa a publicar mais em redes sociais, começa a publicar mais também no blog, que a gente pensa em fazer, esse site também vai ficando mais bem ranqueado. Foi. E esses textos, né, que a gente estava pensando para o blog, gente, inclusive na hora que estiver estudando para fazer as aulas, já pode, quem tiver animado aí, escrever alguma coisa. É curto, tá? Uma linguagem mais leiga, não vai ser nada Sim. muito, mas que a gente já consiga colocar no site também para começar, né, a dar andamento. E aí depois a gente vai linkar com o que a gente tem hoje de Instagram, principalmente YouTube, e aí depois a gente tenta padronizar tudo, mas acho que a gente tá começando, tá engatinhando aí, ficou super bom esse Sim. esboço. E eu acho que não impede, né, uma coisa ou outra. A gente pode tentar deixar o mais estruturado possível para uma publicação, para ele já ir para o ar, para ele já começar a rodar e aparecer para as pessoas que buscam sobre a amamentação aqui em Campinas. E aos poucos a gente consegue também ir adaptando, né? Assim como as mídias sociais, até chegar no que a gente realmente quer. Ai, muito bom seu trabalho, Mayra. Nossa, eu falei, uma anja, né? Caiu aqui com a gente e está agregando bastante, porque você nem falou, né? Mas você é nutricionista, acho que é legal você também falar que você está com um grupo de estudo também, inclusive, né? Sim, eu sou para quem não me conhece, eu sou nutricionista. Eu trabalho com saúde da mulher, trabalho bastante, fiz meu doutorado na área de aleitamento materno, e aí que eu vim parar nesse mundo da amamentação, né? Mas sou uma curiosa da tecnologia, então não sei de onde, mas eu conheço um pouco dessas coisas e gosto de mexer, só que eu faço tudo muito mais para amigos, mais para coisas voluntárias mesmo. Eu achei que era uma oportunidade e é isso. Ai, muito bom. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. A gente fez isso na outra reunião e foi super legal. Não sei se vocês sabem, a gente tem um livro, tipo um livro ata, assim, né? Todas as reuniões que a gente tem feito, a gente tem colocado quem está participando. Então, da outra vez, a gente fez algo bem bacana, que foi além da foto, que a gente pode até fazer já para a gente não esquecer, né, Ana? Que às vezes as pessoas saem a foto que a gente tem aí, oficial da reunião, mas se vocês puderem colocar o nome completo de vocês no chat, porque aí a gente dá print, talvez se você puder, Ana ou a Mayra, enfim, alguém puder dar o print aí no chat, depois vocês me mandam que eu anoto lá no livro ata, para a gente ter quem estava presente mesmo e tudo mais. Vamos lá, vamos fazer uma foto, então, antes da gente prosseguir? Vai. Todo mundo, se vocês puderem abrir as câmeras. Abrir a câmera, por favor. Ver se eu consigo, mas acho que mais de uma pessoa podia fazer, que eu não estou sabendo mexer direito nesse computador aqui. Vamos lá. Mas eu tiro a foto, pode ficar tranquila. Tem só um aqui que tá como iPhone, que eu não sei quem pode ser. Calma. Calma, Sou eu. Eu não sei se eu pus o nome, se eu não pus o nome, como é que faz, gente? Ai, Anê. Aí, Anê. É. Ô, Thiago, você não vai aparecer, Thiago? O Thiago saiu. Então, eu não estou aparecendo aqui. Não. Agora você tá. Aonde que eu não me encontro aqui? Você tá aí. Aí. Tá todo mundo, acho? A gente Sim, tá aparecendo, vamos lá. acho que só a Iane que tá preto ainda. Não sei se ela consegue Eu abrir o... Eu Quem? abri. Pra mim agora tá foi. todo mundo. Deixa eu dar print aqui. Sorriam! Acho que foi. Vou pôr lá no grupo depois. Peraí. Alguém tecnológico que me salva aqui, que eu não estou me encontrando aqui? Você não tá... No computador? Não. O meu nome não aparece, gente, mesmo? Não aparece, Não, mas eu tá posso... iPhone. Tiago, no alto, Porque, por exemplo, tá do escrito lado iPhone direito, de tem um Ariane, view, mas... que tem vários quadradinhos, um botãozinho view. Clica lá, que eu acho que vai mudando a forma de aparecer para você e vai aparecendo... Agora eu me vi. Oh, Então, eu também não sou muito tecnológica, ainda bem que a gente tem sempre alguém que salva a gente, né? ainda bem. Eu arranho, mas... Mas para eu pôr o meu nome, como é que eu tenho que fazer? Eu acho que é só Normalmente, na hora que você se cadastrar, né?
Mas eu consegui Dá pra mudar o entrar seu nome agora aqui para todo no mundo. chat, Acho que só você para entrando você. no chat aqui, não, no chat não, no participantes, dá para Ah, você isso. editar seu nome. Ah, tá bom. Falou. Mas Isso eu sei. eu pedi, Iane, eu pedi Oi, para quem tiver presente para colocar no chat mesmo o nome completo, que a gente vai dar print. entendi. Vamos lá, vamos com calma, gente. Vamos com calma, mas tudo bem, vai. Ô, Mayra, você me Oi. devolveu o meu? Devolvi. Deu certo? E por acaso eu Eu estou que já achando o chat? Gente, nem a chat não estou Lá achando. embaixo. Você está no É, celular, né? eu tô. Não, mas tudo bem, não tem problema, tem a Anê, eu foto. coloco o seu nome para você, pode deixar. É, pode deixar. Ai, eu obrigada. consegui mudar, mas acho que não fica para todo mundo, né? Ana Luísa? Obrigada, Ana Isso. Luísa. A Alessandra Achei. pôs? A Lê pôs? Foi, Anê, fui eu. Ah, falou. Ah, tá bom. Eu acho que quando a Obrigada. gente mexe só para si, mas vai dar certo. Ô, Ká, posso abrir a apresentação para a gente continuar? Pode sim, por Deixa eu favor. abrir. Agora eu posso fechar, né? E deitar outra vez? Vocês não querem ficar me vendo deitada, né? Pode. Ah, não, gente, né? Descansando, relaxando, né? Feira. Deixa eu abrir a apresentação. Por Pronto. enquanto, tá tudo bem com tudo que a gente conversou aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a força-tarefa agora é para a gente buscar mais pessoas para trabalhar com mídias, né? Vamos ver como que a gente pode fazer isso para a SMAN também. E, bom, vamos falar da Semana Mundial de Amamentação. Tem bastante coisa, bastante detalhe. Lembrando que a gente tem um grupo também do comitê da SMAN, né, 2023. Então, quem quiser fazer parte, tem o link, só pedir o link lá para a gente depois a gente coloca de novo para vocês participarem desse grupo. Eu fiz algo assim, gente, nada do que está aqui ainda está 100% definido, assim, são só ideias, e acho que agora que vocês vão participar um pouco mais aí, para contribuir, para a gente bater o martelo, assim, muitas coisas, né, Tiago, a gente precisa oficializar burocraticamente na prefeitura, inclusive, por exemplo, vai usar, sei lá, a Lagoa do Taquaral, a gente vai fazer a eslingada, ao invés de fazer marcha, né, a gente podia pensar num outro nome, uma eslingada, junto com uma oficina de sling, não sei, algo nesse sentido. Tem que mobilizar aí bastante secretarias, né, e é tudo muito burocrático, então todo esse trabalho, às vezes tem corrida lá no Taquaral, coincide com um dia, então vai ter, como eu coloquei aqui, a virada cultural, na primeira semana de agosto, coincidentemente, junto com a gente. Então, é um evento aí que vai ter público, tudo isso a gente precisa, né, alinhar. Então, eu fiz um rascunhão aqui, se vocês puderem anotar, e depois a gente vai conversando. Então, a ideia é que a gente utilize agosto dourado inteiro, né, o mês inteiro, para falar de amamentação, e intensificar a primeira semana com eventos, que é mais ou menos, que é normalmente que a gente faz. E uma das coisas, não sei se vocês lembram, no finalzinho do ano passado, a gente, para quem estava, né, participando da SMAN, a gente liberou um formulário onde a gente falou, o que vocês acharam, o que você achou da SMAN, o que pode melhorar, né, críticas, sugestões. E eu me lembro que uma das coisas assim, que foi bem falado foi a questão de que foi um público muito elitizado, né? Que a gente atingiu, assim. Normalmente a gente atinge porque aqui na Lagoa, Cambuí, a gente tem os nossos grupos, nós somos profissionais, a maioria de nós, né? Da rede privada. Agora, graças a Deus, no fórum a gente tem, né? Está incorporando aí muito mais, está muito mais amplo, mas até o ano passado a gente ficou muito limitado, aquela coisa de ser muito rápido,
né, em tempo recorde, acho que foram 45 dias, 2 meses, a gente conseguiu fazer tudo aquilo. E, inclusive, os atendimentos, né? A ideia dos atendimentos foi maravilhosa, veio, inclusive, da Yanê, né, Yanê? Veio dela essa ideia e a gente, né, abraçou e a gente queria fazer algo até maior e não deu tempo. Então, para esse ano, a gente quer atingir o público mais carente, quer atingir as comunidades, como que a gente pode fazer isso? E normalmente as comunidades não vêm para o centro, né? O público das comunidades o público mais vulnerável, assim, a gente está falando de classes, né? Público A, B, C e D, enfim, que a gente trabalha, a gente fala nessa linguagem. Então, o que a gente pensou? Vamos focar a primeira semana. Oi. Yanê, para eu poder continuar e prestar atenção no que você está falando, eu preciso falar o que está na minha cabeça, minha dúvida. Então, Sim. é a seguinte, uma das coisas que o ano passado eu observei que, assim, na semana do aleitamento materno, tem muita coisa. Assim, alguns centros de saúde fazem, entendeu? Os hospitais fazem, é muita atividade. Então, fica aquela competição de coisas. Então, eu não sei, eu acho que a gente deveria eleger algumas coisas pontuais, mas não sobrecarregar a primeira semana, embora seja... Porque se é questão de divulgar, na primeira semana de agosto, entendeu? Televisão, rádio, todo mundo divulga, né? Então, mas assim, ação, eu não sei se não sei, para a gente pensar realmente no restante de agosto ou logo na segunda semana para poder atingir mais gente. Não sei, é uma reflexão. E é muito viável tudo isso que você falou. A ideia é que a gente faça uma vitrine, talvez na primeira semana, junto com... Não sei se a gente consegue interligar todo mundo, né? Acho que o PIC pode ajudar muito a gente nisso. E fazer uma grande... Fazer aquela coisa, barulho, né? Vamos falar, tá acontecendo Agosto Dourado, e aí a gente pode, nessa primeira semana também, divulgar as ações do mês todo. Então, é uma semana mesmo mais focada em evento, em imprensa e tal, e vou falar aqui mais ou menos a ideia, e vocês vão complementando, inclusive você, Yanê, que as suas ideias são sempre muito boas e muito bem-vindas. Bom, a ideia é que na primeira semana... Eu adoro dar palpite, é isso. Quem gosta de dar palpite, não, é que realmente minha cabeça ferve, entendeu? Oi? Então, a minha cabeça ferve, entendeu? De ideias. Eu não sou executiva, mas a minha cabeça ferve. Entendeu? Tamo junto. Vamos por aqui, então. Você executa, você executora, tudo. Ó, na terça, dia 1º. Então, a gente começaria na terça e faria uma abertura. A gente tem algumas opções aqui para fazer a abertura. A gente pode partir para um lado mais elitizado, então, sei lá, aí até o Thiago falou dos contatos dele aí, que ele pode contribuir bastante. De repente, a gente fazer num hotel, como o Hilton Plaza, né? Nossa, que chique, mas é uma ideia. Ou a gente pode fazer sei lá, numa sala de cinema do shopping, porque a gente quer conectar o shopping. Eu acho que os shoppings aqui da cidade é um polo, dá para a gente fazer um trabalho legal, como a gente quis o ano passado, das vitrines. Eles se mobilizam no Natal, na Páscoa, por que não na amamentação, né? De repente, para eles é interessante porque tem esse público, né, das mães e tal. Ou a gente mantém, por exemplo, da oficina do estudante, que acho que a gente consegue acesso, ou aquela mesma escola que a gente fez ano passado, que foi bacana até, né? É uma ideia aí, da gente fazer algo muito similar, só que com mais divulgação, com mais público. Aí, nós temos quarta, quinta e sexta, que é mais ou menos o que a Yanê falou, já começa a pipocar aí, a gente podia fazer um crono, né? A
divulgação do cronograma de tudo, o que está acontecendo, e as mães aí, as gestantes escolhem o que elas, como mais ou menos como a gente fez ano passado. Então, tem os grupos de gestante que sempre faz, tem os shoppings, tem o Cinematerna, dá para fazer, né, trabalhar com esse shopping, tem o Sesc, tem o SESI, sei lá, dá para conectar também esse pessoal. Vamos manter as nossas lives, né? A gente pode fazer como a gente fez uma escala de lives, como o ano passado. E a gente pode promover campanhas junto às maternidades, de doação de leite, enfim, a gente pode pensar em várias coisas, né? Obviamente, tudo isso a gente vai fazer lá no grupo da ESMAN. Então, aqui é só assim, para pincelar ideias, né? Então, Posso? as ideias. Oi, tem alguém? Ideia. Eu e a Nê. Fala. Ideia. É assim, de repente, como tem o povo do PIC, não sei como é que é o contato deles com os centros de saúde, a gente poder oferecer, porque assim, nos serviços, eles gostam de ter eventos com convidados, mas eles nem sempre conseguem ter isso, porque daí tem que falar com a prefeitura, entendeu? É um negócio burocrático e não conhece, não sabe muito e tal. De repente, a gente pode fazer uma lista de voluntários para irem entendeu? Para serem voluntários para serem convidados para ir nos centros de saúde, entendeu? Falar com funcionários, com um grupo de gestantes, sei lá eu o quê. Ou com a agente de saúde, agente comunitário de saúde. Então, são coisas que a gente divulgar antes, então, assim, eles organizam as atividades da semana deles, contando com a nossa participação. Perfeito. Acho que essa junção é muito rica. A gente sempre sonhou com isso. Talvez a gente esteja próximo disso acontecer. Acho que vai ser bom para todo mundo, né? Todo mundo vai receber. Então, acho que essa é a ideia. Muito bom. E eu até isso daí, a ideia, vou até puxar o gancho aqui, que nós temos isso aqui, né? Que seria a segunda, terceira e quarta semana, Yanê, que seria a parte prática mesmo. Então, a primeira semana da ESMAN seria uma coisa mais evento, né? Mais aquela coisa simbólica que a gente sempre faz. Então, por exemplo, sábado e domingo não mudaria muito o que a gente tem acostumado. Vai fazer alguma coisa lá na Lagoa, a gente tinha aí eu vou falar já da polêmica da Estação Cultura, vou falar aqui já para vocês, mas uma ideia seria no sábado e domingo da primeira semana fazer... Não, hein? Oi? 7h30 da manhã, 8h da manhã, não, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu coloquei, quem que falou 7 não, horas? Eu ia ler. Eu ia ler. Não, vocês gostam de acordar muito cedo, gente. Tá! Para as mães... Agora que eu entendi. Mas sacola, é porque os bebezinhos... Nada disso. As mães têm que... não dormem direito, porque tem os bebezinhos que acordam várias vezes. E daí tem que se arrumar, tomar café, arrumar sacola de criança, entendeu? Pegar... não é fácil. Não, eu falei que tomar às 9, porque também as crianças dormem ali próximo da hora do almoço. Não é simples. Mas isso daí, essa questão de horário, a gente pode... Isso daí, eu acho que é ajuste fino. Acho que agora é o ajuste grosso. Vamos só mais ou menos definir para a gente oficializar as coisas que são importantes no time, né? O nosso time agora é reservar a Lagoa do Taquaral, onde nós vamos fazer. Aí depois a questão de horário, os ajustes finos, a gente vai lapidando. Então, por exemplo, esse negócio de sábado e domingo, né? Se a gente vai fazer algum show, isso é uma coisa que tem que já definir, porque se a gente vai fazer um show, vai ter que ter patrocínio. A gente vai ver com alguma empresa patrocinar alguém para vir fazer algum show. A gente até pensou na orquestra, mas aí o Thiago depois você pode falar, acho que é mais difícil. O que a gente vai ter que ser durante o dia? Por quê? Porque à noite, essa virada cultural, eu acho que é à noite, né, Thiago? Que normalmente acontece? Não sei. Mas vai ter no final de semana que a gente quer fazer o evento, vai ter essa bendita dessa virada cultural também. E aí no domingo, talvez, eslingada e tal. Então, quem que falou aqui? A parte que usamos... Deixa eu só ver aqui o chat.
o que o pessoal está falando aqui. Não sei se alguém puder ver, se tem alguma coisa importante. Zé Kim perguntou se a parte que usamos ano passado na Lagoa já está liberada. Então, não, como assim? Como assim? Eu acho que sim. Lá já está liberado. Mas a gente tem o cartódromo também, a gente tinha um problema lá dos carrapatos, não sei como que está agora, mas lá tem um parque. E aí que vem a questão da Estação Cultura, tá? A Estação Cultura é um lugar, assim, maravilhoso. Eu fui lá pessoalmente, eu compartilhei com algumas de vocês. É um lugar que é coberto, eles têm estrutura, eles têm estacionamento, é um lugar que é centralizado ali, fica mais ou menos no centro ali da cidade. É um lugar que tem muitas salas lá que estão estacionadas, dá para colocar tenda, dá para fazer show, algumas com banheiros. Eu não coloquei fotos aqui, por quê? Porque, assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. Ainda até o Thiago lembra que eu mandei um áudio para ele. Nossa, nós vamos fazer aqui, eu mandei um áudio para as meninas. Meu Deus, super empolgada. Depois aí foi caindo umas fichas, assim, porque tá, o lugar é legal, aparentemente legal, porém, gente, é um lugar faraônico, assim, é gigantesco lá. É quase que um estádio de futebol. Se a gente colocar 1.000 pessoas no estádio de futebol, parece que não tem ninguém, entendeu? Então, a gente fizer um lugar talvez mais aconchegante e tal, a gente foi no Outubro Rosa e, assim, tinha público e tinha bastante gente, mas não aparentava ter o tanto de gente que tinha. Então, se for fazer algo lá, tem que unir forças e ralar para pôr o público. Será que o pessoal lá das comunidades lá vem para cá, entendeu? Então, assim, ideologicamente, na teoria, é maravilhoso, seria lindo se a gente pudesse fazer esse evento lá. Mas na prática, eu fui desanimando cada vez mais. Acho que a minha intuição me colocou assim, não, calma, ainda não. Então, eu queria muito saber quem conhece lá. Daí até a Ana falou, não, vamos reservar e tal. E aí tem um outro, porém, que para mim é um sinal de que não é para ser lá, sei lá. Que lá não, a primeira semana já está, não tem. A primeira semana vai ser lá virada cultural. Então, não tem disponibilidade para fazer nada na primeira semana de agosto. Teria na segunda semana de agosto. Então, e aí, para reservar também tem que se mobilizar. Então, eu estou trazendo aqui para vocês que a gente mais ou menos. Não é que a gente descartou, é porque a gente tem outras opções que, ao meu ver, são mais funcionais. Não são nem. São mais funcionais. E aí, até eu trouxe o Thiago para ele falar um pouco também, compartilhar um pouco aqui com vocês. Então, a semana 2, 3 e 4, nos sábados e nos domingos. Nós faríamos os benditos atendimentos que a gente quer muito fazer transdisciplinar. Então, esses atendimentos, a gente faria uma escala, vamos, né, resgatar o máximo de profissionais possível assim, para a gente poder fazer uma escala de atendimento, montar equipes com liderança, fazer uma coisa organizada. Isso leva tempo, isso leva estrutura, todo mundo falando a mesma língua, vamos padronizar atendimento, tem que ter várias reuniões, um mini curso, talvez, com a gente, essas aulas, esses grupos de estudos vão ajudar. E aí, bom, aí a gente faria, né? Teriam 4 períodos por final de semana, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, com equipes alternadas em diversos locais específicos, tipo um mutirão do mamá, mutirão da amamentação, com atendimentos e talvez, eu acho que é uma ideia bacana, oficinas com gestantes, porque eu acho que a gente tem que trabalhar gestante, não só a mãe que está amamentando. Então, a gente falou muito sobre isso, né, Yane? O quanto que é importante a gente trabalhar gestante. E aí, a gente tem escala de atendimento transdisciplinar com equipes, oficinas de gestantes, deslocamento para as comunidades, quais são as formas que a gente pode chegar lá. E aí surgiu a ideia hoje da gente fazer os atendimentos também, alguma coisa mais centralizada, né, para também atender aí um público daqui do centro. Então, até uma certa abertura, porque a gente fala da elite, né, das mães que talvez tivessem possibilidade de pagar, mas que também podem ter o direito de ter o atendimento de osteopatia, laser terapia, consultora de amamentação, tudo na semana de amamentação de forma gratuita.
Então, a ideia é que a gente talvez faça até na própria creche lá do Bento Quirino, um lugar centralizado, ou sei lá, no Taquaral, lá no ginásio, e aí a gente tem as carretas, tem tem várias formas de a gente fazer isso, mas tem 3 carretas que eu vou até passar a bola para o Thiago para ele falar que tem essa possibilidade em lugares específicos. Só um minutinho. Oi. Desculpa te interromper. É que estão colocando aqui no chat algumas opções também, que eu não sei. Só para antes de você dar continuidade. Tá. A Karina Zekin falou do centro de vivência do idoso, que é coberto, e ela lá na Lagoa. Também pode ser uma opção, eu não conheço. E a Ariane colocou aqui que ela está fazendo estágio junto ao NASF, no Centro de Saúde do Valença, e estamos atuando na Casa dos Anjos, que fica no Itajaí. Ela falou que é um espaço grande que atende toda a comunidade do Campo Grande. Então, pode ser uma opção também de um atendimento mais na periferia. Tá. Mas eu não lembro. Que se transformar. A gente pode ter as carretas em alguns locais e a gente pode ter alguns outros centros que a gente pode distribuir e montar essas equipes. Então, eu não me lembro, Thiago, se você puder falar um pouco aqui para a gente, acho que pode até passar aí a imagem das carretas, Ana, que o Thiago mandou ano passado para a gente. São essas, né, Thiago? Se quiser falar um pouquinho da história das carretas, onde elas estão localizadas, qual que seria a ideia, né, para a gente poder começar a pensar nessa possibilidade. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom dia, boa noite, né? Estou aqui atordoado, mas boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para vocês aí por toda a organização. Hoje, conversando com a Karina, até falei que a parceria com vocês é muito importante, assim, com a sociedade civil. Vocês são muito organizadas e muito abertas para a gente fazer construção em conjunto, nessa rede de apoio aí para a primeira infância. Para quem não conhece, eu coordeno um plano da primeira infância de Campinas. A gente fica ligado diretamente no gabinete do prefeito, porque é uma política intersetorial, não é só saúde, não é só educação, não é só assistência, mas é cultura também, é mobilidade urbana, são diversos setores. Então, a gente tem essa coordenação e a gente tem um comitê, onde participam todas as secretarias, todas as autarquias e membros da sociedade civil. Acho que vocês participaram de algum, né, Karina? Você já participou. Uhum. Vocês participaram. O que eu conversei com a Karina foi, primeiro, que o ano passado a gente acabou se conhecendo, se encontrando, trombando, né? Acho que 10 dias antes da semana, né? Foi até a coordenadora de saúde da família que nos procurou, falou, Thiago, o que a gente consegue fazer, né? E esse ano, eu já tinha falado, vamos tentar planejar algumas coisas. O que eu falei para a Karina, que eu acho que é importante vocês refletirem, é qual o público que vocês querem atingir. Ela falou que, primeiramente, numa primeira semana seria uma coisa mais, como havia explicado, né, sobre essa questão de mais elitizado, e ela que gostaria de fazer na segunda semana, vocês tinham pensado em fazer os atendimentos. Com relação aos atendimentos, foi uma sugestão que eu dei para ela, eu acho que é muito mais importante do que a gente pegar um lugar que é um lugar simbólico, por exemplo, uma estação cultura, ou qualquer outro lugar, como lá no Centro do Idoso também, que é muito legal, mas a gente pegar um território e mobilizar todos os setores da prefeitura que podem estar envolvidos, como educação, saúde, assistência, para que a gente possa mobilizar a população desse local e fazer até um piloto nesse sentido. Falei, eu não sei o tamanho da disponibilidade de vocês, porque a gente tem 3 carretas, uma está no Monte Cristo, outra está na Aparecidinha, e outro, salve melhor juízo, acho que no Ouro Verde. Então, elas ficam perto de escolas ou de centros de saúde, porque elas não têm, elas têm essas salas aqui que a gente pode mudar tudo, mas elas não têm o banheiro, então tem que ter um apoio nesse sentido. Mas o interessante é que o prefeito, um dos pedidos do prefeito
foi que a gente pudesse utilizar essas carretas durante o final de semana. Ele falou, Tiago, veja o que vocês conseguem construir aí junto com o PIC para levar serviços para a população nesse final de semana, porque ela já é uma referência na região que ela está. De Aparecidinha, por exemplo, a prefeitura tinha apenas uma carreta. Para vocês terem a noção da força que essa carreta tem, a população de Aparecidinha não deixou a carreta sair. Então, eles fizeram até o investimento de adquirir mais 2 carretas, porque virou realmente um lugar assim que tem qualidade, tem estrutura, a população tornou uma referência para a população, as próprias crianças dos territórios querem visitar essas carretas, então as escolas têm feito aulas nessas carretas até para as crianças, porque elas veem o avô, o pai, o irmão mais velho, frequentando a EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, então eles querem participar disso. E aí eu vejo que é uma oportunidade. Se vocês verem, tem toda uma estrutura, tem ar-condicionado, tem projetor, tem essas carteiras, tem computador, essas carteiras a gente pode mover, formatar do jeito que a gente quer. Então, eu acho que é importante. O que eu gostaria de frisar 2 coisas. Primeiro, a importância dessa parceria de vocês com o PIC, a sociedade civil com o PIC. É muito forte, é muito importante, a gente gostaria de estar se fortalecendo nesse sentido. E a segunda a gente definir algumas coisas para que a gente possa construir junto, porque algumas estruturas, a gente, como prefeitura, a gente consegue ajudar vocês, e outras a gente consegue também tentar agregar outros atores. Por exemplo, o Royal Palm Plaza tem alguns eventos que ele cede o espaço. Eu falei para a Karina, ele não cede o coffee break, mas o espaço ele cede, se for de vocês. E ele tem, não é só a rede ali no resort, ele tem mais 2 hotéis aqui, que fica aqui perto do Cambuí, né? Então, acho que é importante vocês definirem e a gente poder construir junto essa parceria, que para a gente é muito potente, assim, essa parceria de vocês. Então, tem até outros projetos que depois eu até falei para a Karina que a gente gostaria de inserir. Tem a Semana do Brincar, falar sobre a amamentação e o brincar, que é final de maio, e também teve um grupo que nos procurou também sobre a saúde mental da mãe também, que a gente gostaria de colocar vocês em contato para ir fortalecendo essa rede de apoio da primeira infância, que a primeira infância não é quando nasce, mas sim a partir da gestação. Então, a mãe tem muito a ver com isso. Karina, tem mais alguma coisa que precisa falar? Aí? Eu queria fazer não. pergunta. Eu queria fazer perguntas. Fique à vontade, estou aqui. A primeira pergunta que eu estou lembrando aqui, você sabe que eu também tenho TDAH, né, Tiago? Então, primeira pergunta, essa estação cultura que vocês estão falando é do Guanabara? Não, ali é a estação Mogiana. Ah, tá. Então, A estação Mogiana, ela tá até um lugar legal, mas ela está num processo, se vai ficar com a Unicamp, junto com parceria com a prefeitura, então tá meio... a gente não sabe para onde está. A estação Cultura é a ferroviária. Esse negócio de prefeitura e Unicamp faz tempo ali nessa estação. Então, a cultura é lá na Andrade Neves? Isso. Tá. Exato. Tá. A outra pergunta é assim, que eu estou pensando aqui, no Royal Palm Plaza, aí, entendeu? Essa parte aí. Se tiver, tem que ter comida. Daí a gente teria que fazer, ir lá, e para esses cafés, hoje em dia tem tantos cafés aqui, gente, entendeu? E fazer uma arrecadação aí, o pessoal fornecer algumas coisas e tal. E uma ideia para esses lugares aí, eu acho que seria fazer
Gente, eu tenho meu pé inteiro, eu estou esperando o SUS, né, gente? Então, é assim, e fazer um convite realmente para todos os serviços do centro de saúde, serviços de Campinas e região, para para um encontro, entendeu? E, de repente, trazer uma pessoa ilustre, por exemplo, o Zé Martins Filho. Vocês conhecem? Sim, Sim. conhecemos. Embora ele esteja, entendeu? Ele não está atualizado, não tem problema, mas é uma figura, entendeu? E tal, que possa estar, e daí ter algumas oficinas é, por assunto, entendeu? De repente. Tipo assim, uma oficina de osteopatia, uma oficina de fonoaudiologia, uma oficina de manejo da amamentação, outra oficina, sei lá, de odonto. Então, Acho. a ideia, lá no Royal, a ideia seria uma abertura, mas é numa terça-feira, Yanê. Então, você lembra que a gente fez, foi super legal, a gente fez uma palestra de sensibilização, que a gente contou a história da amamentação, que foi até a Rose que fez lá na oficina do estudante, foi a abertura. Seria mais ou menos como aquilo lá, entendeu? É que lá a gente não teve coffee, mas a gente, com o tempo, a gente pode ver, tem bastante empresa que eu acho que, até pelo lugar, tudo, e isso que você falou do convite, sim, a gente podia fazer um convite oficial também para todos os gestores do setor privado e do setor público, a gente pode, inclusive, chamar algumas empresas, lembra que a gente quer fazer um trabalho com as empresas, com as universidades, a gente pode ser uma oportunidade de trazer esse pessoal também e a gente aproveitar essa oportunidade já para fazer alguma coisa para sensibilizar, entendeu? A palestra da Rose foi muito legal, assim. Acho que a Marici está aí, né, Marici? Você abriu a câmera. Eu só queria comentar uma coisa. Assim, dessa viabilidade de ser num dia de semana, à noite, num ponto da cidade mais distante, que tem trânsito para chegar, e pessoas que normalmente vão estar trabalhando, né? Então, que a gente precisa pensar a acessibilidade, né, das pessoas, porque um ponto muito distante à noite, depois de um dia de trabalho, não é muito convidativo, né? Então... Isso faz sentido. Eu tenho outra pergunta. Por que não fazer a abertura no dia 31? Eu sei que 1º de agosto, a primeira semana de agosto, mas é uma semana, né? Por que não fazer no dia 31? Eu estou falando isso até porque antigamente, embora a gente comemorava na semana, a semana incluía, inclusive, às vezes a gente começava em julho, antes até, para poder dar a semana inteira. Uma pergunta só, não é de grande relevância, mas é uma pergunta. Eu acho que essa questão a gente pode colocar no grupo. Porque o dia 1º é terça, né? No dia 31 seria segunda. Não sei se mudaria tanto por essa questão logística que a Marici falou. Eu acho que quando a gente fala do Royal, a gente está pensando no hotel ali distante, mas acho que o que o Thiago falou é que eles têm vários, é uma rede, né, de hotéis. A gente pode pensar em algum lugar mais centralizado, sim, que eu acho que isso faz diferença. A própria oficina de estudante ano passado não foi tão acessível, né? Vocês lembram que fica no Flamboyant ali, né? Eu acho, não é Flamboyant ali, fica perto do Shopping Guatemi. Mas o shopping seria um lugar, eu acho que é um lugar acessível, tem ônibus, né, tudo mais. Então, isso é de se pensar onde nós vamos fazer, a gente precisa definir e ver como que a gente vai acessar esse pessoal aí, né? Mas são só ideias, viu, gente? Mas é relevante que vocês falaram. E aqui, olha, o que a Alessandra escreveu no chat, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente pensar esse tema da SMAN, né? Sim.
Então, talvez, qual o público que a gente quer atingir, né? E aí eu acho que vem essa questão, é a amamentação no trabalho. Então, será que a gente também não deveria fazer, assim, fazer uma abordagem um pouco diferente, né? E ao invés de estar só falando para mães, famílias, tentar atingir os empresários, as Exato, foi o que pessoas eu que vão pensei, fazer um comprar. convite, por isso que o Royal, na minha visão, talvez seja um lugar bacana para chamar esses Chamar Vai gestores, ter né? um outro público, né? Não. Sim, faz sentido. Ó, eu acho que, Marici, é bem legal essa lembrança. A gente vai estar lançando o selo das empresas amigas da primeira infância, até para estimular isso. Inicialmente, a gente vai pegar poucas coisas até para estimular, porque, para minha surpresa, quando eu fui falar sobre isso, a primeira reação foi: vai vir mais custo para as empresas. Eu falei, olha, não é questão de custo. Primeiro, é a legislação. E segundo, é demonstrado que quando se investe em uma cultura da primeira infância, até o rendimento é melhor, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu queria até responder a Yane é o seguinte: dependendo do foco que vocês tiverem, tem espaço. Você disse, os centros de saúde, eles são muito receptivos. Dá para a gente fazer isso. E se a gente pode até pensar, me veio aqui também, a ideia da gente usar a escola de governo, não sei se vocês conhecem a escola de governo da prefeitura, é uma estrutura que tem dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas para a formação dos profissionais da prefeitura. E eles abrem também isso para gente de fora. Então, eles disponibilizam material, a gente poderia construir com eles. Inclusive, a gente vai estar lançando agora, junto com eles, um curso para a primeira infância também, que vai ser aberto para a sociedade também. Então, a gente pode usar eles ficam lá naquele hotel, aquele Espaço Arca, de onde era a FGV, também no centro também. A gente pode pensar nessa situação, mas o importante é vocês definirem que público que vocês querem. Porque se o público for, vamos pegar a ponta da prefeitura, os serviços de ponta, pegar os CRAS, os centros de saúde, até as próprias diretoras, a gente pode trabalhar com isso. Quando se fala assim sobre amamentação no trabalho, como foi falado, eu acho que é um tópico muito forte, muito importante. Inclusive, o GDS fez um trabalho sobre isso, e eu acho que é muito legal até para a gente envolver as empresas. Então, também é um público bem legal para a gente estimular. Eu falo assim, como PIC, a gente é articulador na prefeitura e parceiros. Vocês dão o caminho que vocês querem seguir e a gente vê quais parceiros a gente pode agregar e de que forma a gente pode agregar. Mas toda essa definição, tudo isso, a gente precisa dessa orientação de vocês aí para que a gente possa poder, porque a gente pode focar nas empresas, a gente pode ajudar com isso. Vamos focar nos serviços de ponta, também a gente pode. A questão da amamentação, da nutrição, da segurança alimentar, a gente pode envolver também a assistência social. Oi? Não, nada. A assistência à saúde e a própria educação com a Conutris, a Coordenadoria de Nutrição. Então, são várias ações que a gente pode ajudar. E uma outra coisa que é importante, que essa semana vem junto com o mês da primeira infância, que a gente vai ter vários eventos. Então, são ações que a gente pode estar ampliando durante o mês de agosto também, que o mês de agosto é o mês da primeira infância. Inclusive, a gente tem um seminário que encerra esse mês e que a gente gostaria da participação de vocês também nisso tudo.
Ah, bem legal. O ano passado eu participei, achei muito bacana, né? Assim, acho que é uma coisa legal, sim, para a gente pensar e colocar no cronograma. Enfim, gente, alguém quer colocar alguma coisa a mais? Eu acho que a gente conseguiu abrir várias ideias aqui. Agora precisa só colocar no papel para sair do papel para a prática. Gente, eu não consigo escrever no chat, por isso que eu não estou escrevendo e estou chateando, falando, né? Mas eu acho que são várias ideias, né? Que eu acho que legais e abrangentes, né? Se a gente conseguir fazer, e eu acho que cada ideia vai ter um espaço melhor para ser executado, né? Então, a gente tem que tentar encaixar os espaços que estão disponíveis com as ideias para ver que público que público atender em cada local. Sim. E com Dá para cada tema. atingir mais de um público, eu acho. O tema. Sim, sim. O público podendo ser mais de um... Quando eu falo público, pode ser um coletivo de público. Mas, e qual o tema, né? Então, fazer essa categorização, né? Eu acho que a ideia da abertura em si... Tem uma teoria, não sei se vocês... Acho que vocês sabem, que fala muito disso, né? Que quando você pega a liderança, né? Sei lá, 10% das pessoas têm ali dentro, os gestores das empresas, né? Quando você consegue convencer esse público, ou que a gente não precisa convencer ninguém, né? Eles precisam se convencer. Então, se a gente conseguir sensibilizar 10% que seria essa liderança, a gente já consegue bastante. Acho que a gente já consegue diluir isso para... Né? Acho que talvez a gente esteja, inclusive, numa grande oportunidade disso acontecer. Então, acho que hoje o ponto forte da reunião, na minha visão, é isso mesmo, né? A gente buscar essa liderança, esses empresários, esses gestores, para sensibilizar. Inclusive, esse último slide que até a Ana colocou aí, que tem a mãozinha do PIC, né? Que é o logo do PIC, Primeira Infância Campineira, e a gente, enquanto fórum, quero agradecer ao Thiago, né? Desde o primeiro vez, assim, eu sempre falo isso e volto a repetir. Eu sinto que há muitos anos eu trabalho com a amamentação, com as irmãs, com os eventos, e esse ano eu senti muito acolhimento, assim, muita abertura para a gente poder realmente entrelaçar aí o setor privado junto com o público, e acho que utilizar todas as secretarias, que às vezes fica só na saúde, não, gente, tem que entrar na educação, tem que entrar em todas as secretarias, e acho que a gente está, assim, num momento muito bom para isso acontecer, e eu sou muito grata a você, viu, Thiago, por isso, por estar aberto a nos ajudar, e a gente também, né, contribuir, acho que é uma parceria muito rica nossa aqui. Então, quero agradecer a todo mundo que participou e vamos lá, acho que a gente deu start e vamos embora, gente, tá? Para correr, para dar tempo. Para começar, tem que agradecer que é obrigação minha como servidor público. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Primeiro, tenho certeza que vocês inspiram muita gente, principalmente da sociedade civil e também do poder público. Quando vem vocês se mobilizando nos lugares, pode ter certeza que vocês estão fazendo a diferença. E eu sempre digo, com a mãozinha do PIC, é um símbolo onde a gente quer mostrar que tem que ter uma mudança de comportamento, que as pessoas entendam o que é a primeira infância e por que existe a primeira infância, que muitas vezes não está claro. Semana passada eu tive uma reunião com a diretora de saúde e sobre a questão da vacinação. E eu falei para ela, olha, as pessoas precisam entender que a criança é prioridade absoluta. Daí ela falou assim, não, mas isso tá claro. Eu falei, não, precisa estar claro que a criança é prioridade absoluta no seguinte aspecto. Se tiver uma fila de vacinação com 200 idosos e chegar uma criança, ela tem prioridade sobre esses 200 idosos. E isso não está claro ainda. Se alguém for dar prioridade,
vão achar que está furando fila. E tudo isso tem uma explicação, por que que é prioridade. Então, quando vocês fazem parceria, quando vocês trabalham com esse tema, a gente está mostrando para a sociedade fazer uma reflexão, por que que existe essa mãozinha do PIC, por que que é importante a amamentação e por que que tem uma sociedade civil que está se mobilizando. Então, eu gostaria de dar parabéns para vocês. Vocês me inspiram e inspiram as pessoas que trabalham comigo e tenho certeza que é a partir de ações como essa que a gente muda esse comportamento que a gente quer, de mostrar a importância da primeira infância na formação da vida. Não é coisa fofinha, bonitinha, mas tem toda uma explicação, tanto da neurociência, quanto até uma explicação econômica, mas principalmente o que a gente está querendo construir é dar o direito da criança a ter uma infância saudável e ter infância nessa vida louca que a gente está. Então, parabéns para vocês e sempre contem comigo como um soldado, entendeu? Porque eu sei que essa é a função nossa no PIC, é poder construir essas pontes, construir essa rede e fazer fomentar essas ações. Então, agradeço a Dani também, a Joyce, e eu até nem toquei nesse assunto aqui, mas a gente fica para uma próxima, vou até colocar em pauta, que nem vou abrir, senão a gente vai continuar conversando, e a gente já demos aqui o horário, né? Acho que falamos, você vê como passa, né? Gente, a gente pisca, já passou o horário da reunião. Alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente finalizar? Ana? Eu quero falar uma coisa. Eu acho que daí pode, de repente, acrescentar para a próxima reunião para discutir mais. É que eu fiquei pensando muito nessa questão do público e do tema da SMAN, e ninguém citou ainda a questão de creche, né? A gente estava pensando em trabalhar pensando na questão das creches, né? Estavam falando, por exemplo, de trabalhar com as gestantes e tal. Eu acho que deve haver alguma lista de espera nas creches e tudo mais. Então, assim, se for pensar, as mães que estão se inscrevendo para colocar os filhos nas creches, provavelmente são mães que trabalham, provavelmente são mães que estão pensando como é que vão fazer com a amamentação a hora que trabalhar. Então, assim, seja qual momento que elas estiverem, gestantes ainda, ou na licença maternidade, mas com seus bebês pequenos, é um público-alvo que a gente consegue a ajuda do PIC aí para acessar essas mães, para fazer um convite. Elas provavelmente vão estar de licença maternidade ainda, então pode ser uma coisa que role fazer durante a semana. É tudo uma questão de divulgar e de ter mais de um local de ação, né, para ser espalhado aí pela cidade, de repente. Mas acho que é um público importante de ser pensado, porque o que eu vejo muito é as mães angustiadas com fazer a criança aceitar o leite dela de alguma forma. Às vezes a primeira coisa que a mãe vai fazer é fazer a criança aceitar, né, o leite de alguma forma. E às vezes essa nem é a principal preocupação. Então, uma conversa de acolhimento, de manter a produção de leite, acho que é uma ação que vai fazer uma grande diferença. E, lógico, ter os outros focos, né, também. Ter o eixo dos empresários, ter o eixo das mães que vão deixar os filhos na creche, de repente trabalhar com outro eixo, que daí acaba sendo, muitas vezes, um outro público, mas não necessariamente que seria trabalhar com familiares, né, que vão ficar, porque a criança ela vai ficar provavelmente ou numa creche ou com algum familiar, né? Então, algum workshop que seja para as famílias que vão cuidar de bebês, oficinas, Sim, né, sobre como administrar esse leite, desfazer mitos, né? Eu acho que isso dá, só de trabalhar com esses 3 eixos, todos vão estar trabalhando com o tema da central, né, da SMAN, e a gente atinge públicos diferentes. Perfeito. Nossa, perfeito. Acho que se alguém puder anotar isso, Lê, manda para mim. Não sei se você está no comitê lá da SMAN. No grupão eu tô. E acho que no quarto grupo, né, Alessandra, que eu acho que a gente teria que trabalhar na orientação dos profissionais de saúde, para orientar. Também, acrescentar isso, né?
eu Que daí acho. pode agregar a ideia que a Iane deu, né? De fazer um trabalho com os profissionais da rede, né? Em Isso. fazer essa E orientação. no sentido tanto do manejo, né, desse leite, das orientações, mas próprios direitos da mulher, né? Com aquilo Claro. que a Raquel, a advogada, trouxe, né, no mês passado para a gente foi muito interessante, né? Porque às vezes Eu, o eu profissional de pensei saúde é nela, o que Marici. Pensei ela nela até na abertura, sabia? Eu acho que vai ser legal. Eu não consegui participar do que ela apresentou, mas sem dúvida vai ser importante tê-la, né? Então, eu acho que, Tiago, foi um Obrigada, prazer. Tiago. Obrigado, gente. Obrigada. Eu tenho que ir. Mas Tchau, tchau. Obrigada, Tiago. Obrigado. eu falo, não, é só mais isso, mas não. Na próxima reunião, a gente pode falar mais, porque, assim, essa questão da mulher trabalhadora, né? Eu acho que eu já contei algumas, vocês já ouviram, entendeu? Mas, quando eu estava, né, na ativa e tinha aluno supervisionado, nós fizemos um projeto e alinhando o centro de saúde, a creche do mesmo bairro, 2 creches do mesmo bairro, e a gente começava trabalhando já com as gestantes, que faziam pré-natal no centro de saúde, né? E hoje em dia tem muitas que fazem no plano de saúde, mas aí um jeito. Quando as gestantes iam na creche para fazer a pré-matrícula, ela já ficava sabendo que existia toda essa possibilidade. E então, assim, tem vários detalhes aí que a gente construiu, entendeu? Um circuito aí entre centro de saúde e escola, né? E que foi assim muito muito legal. Inclusive assim, a parte de isopor para transportar, com frasco, essas coisas, toda campanha de frasco, são coisas assim que ajudam a viabilizar essas coisas. Mas a gente pode falar isso com mais detalhes. Se isso for um projeto que a gente vai fazer, daí a gente pode azeitar. Eu acho que a gente... Em relação aos profissionais... Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava com a internet instável, por isso que estava ruim aqui. Ainda está. Em relação aos profissionais de saúde, por exemplo, vocês lembraram agora a discussão que a advogada fez. Aquilo é muito importante, né, Marici, para toda pessoa que está lá na ponta saber. Então, talvez conversar com a Lloyd, o pessoal do SETS, para disponibilizar, juntar esse material que vocês têm, botar lá na saúde também, entendeu? Porque às vezes fica eles acabam não acessando o YouTube daqui, dali, não sei o que lá, mas assim, botar o link lá, né? Assim, ó, pessoal, tem lá tal, esse material, né? E vários outros materiais que vocês têm que eu vi que são muito bons, né? Talvez conversar de botar os links lá na saúde também, para os profissionais poderem acessar, tá? Uma boa. Talvez falar com a Lloyd, que eu acho que a pessoa, né, que acho que ainda está, não sei quem, não é a Lloyd, mas está no SETS agora, ela está lá. Mas eu ia perguntar, a Lloyd está lá ainda? Não, ela está, mas quem está coordenando eu esqueci agora, depois eu vejo e passo para vocês, eu vejo com o Fernando Chácara e passo. Eu vou dar uma sugestão. A gente já imaginava que falar da SMAN a gente ia ter, até prolongar um pouco hoje aqui. Eu sinto que a gente precisa de mais reforços lá no grupo mesmo do comitê, nesse momento agora de pipocar ideias. E quem não está lá no comitê e quiser colocar no grupo do fórum, a gente leva para o comitê. Eu acho que agora que é a hora da gente falar da SMAN mesmo. Para a gente não poder reunião, definir e seguir, né? Isso. A gente vai ficar eu vou me inscrever nesse comitê, tá? Oi, Enê. Eu vou me inscrever no comitê. Eu comi bola.
Não, eu vou pôr lá. Link Eu vou lá pôr de lá novo. o link. Daí, se vocês puderem entrar, vai ser todas muito bem-vindas. Daí Mas a eu gente acho que é define isso, né? foi tudo certinho. Não, acho que agora, por hoje, foi tudo. A gente Foi. marca uma outra reunião, provavelmente esse mês, para a gente poder fazer todas essas definições. Exato. Bom, gente, gratidão. Boa noite para todas vocês. Boa noite. Qualquer coisa. Boa noite. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Tchau. Mayra. Tchau, Marici. Boa noite.